Live do ano e hoje a nossa convidada é a Érica Rangel. A Érica ela é mestre em psicologia, ela é pós-graduada em psicologia positiva e ela possui mais de 30 anos de experiência na área de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal e recursos humanos, tá? Incluindo nesse período uma experiência de 13 anos em empresas dos Estados Unidos. E hoje ela vai nos ajudar falando um pouco sobre gestão de carreira, porque ela também é uma gestora de carreira, ela tem uma empresa onde ela trabalha nisso. Então ela vai nos ajudar falando um pouco sobre currículo, sobre entrevista, sobre a parte da contratação, tá? Agradeço desde já a todos que estão aqui participando com a gente dessa live, tá bom? A nossa última live do ano, muito bom, que daqui a pouco nós estaremos entrando no período de boas festas. Graças a Deus o ano de 2020 já está acabando. Daqui a pouco entraremos no ano de 2021, um novo ano. Aguardando só a Érica entrar aqui pra gente começar a nossa live, tá? A Érica ela vai falar um pouquinho sobre a gestão da carreira do pedagogo, mas até adiantar um pouquinho para vocês, porque o tema é gestão de carreira do pedagogo, mas o assunto que ela vai abordar hoje, ela vai abordar para todos os profissionais, né? Esse assunto falando sobre emprego, sobre currículo, sobre entrevista. Isso inclui todos os profissionais, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Só estou aguardando aqui a Érica entrar. Olá, sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite. Olá, Érica, tudo bem? Agora sim, tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo ótimo. Ah, que bom. Que bom. Já adiantei um pouquinho do seu currículo, Érica, falando um pouquinho da sua experiência. E adiantando também que a live de hoje não é só para pedagogos. A nossa audiência aqui, a maioria são pedagogos, né? Mas a live de hoje ela engloba também um assunto que é de interesse de todos os profissionais que estão aí no caminho de busca de emprego, de uma vaga, são recém-formados ou estudantes de alguma área. Então, você vai Ah, ajudar que muito, ótimo. né? Sim, sim. Não, é muito importante, né? Porque a gente às vezes acha que tem alguns problemas que estão relacionados somente com a nossa área, né? Com a nossa Uhum. profissão, com a nossa carreira. E, na verdade, eu vejo isso sempre. Pessoas de marketing vêm perguntar para mim, mas e aí, Érica, o que acontece com o marketing? O que está acontecendo? Como é que a gente está disso? Como que a gente faz uma entrevista? Então, as perguntas são bem similares e os problemas são bem similares, né? Então, eu acho que é válido para todo mundo. Eu acho que a gente pode conversar, é meio que universal aqui, em que a gente vai conversar hoje, né? Sim, e vou pedir para você contar um pouquinho para a gente essa sua trajetória na área, né? Como é que você chegou a se transformou numa gestora de carreira? Conta um pouquinho para a gente a sua trajetória profissional. Bom, primeiro, boa noite a todo mundo, né? Boa noite, pessoal. E obrigada, né, Fabiana, pelo convite, porque você é uma pessoa muito dedicada nessa área da pedagogia. A gente Nós é que pode ver que você tem agradecemos. um carinho grande pela profissão. É muito bonito o seu trabalho, tá? Você está de parabéns. E então, Obrigada. eu, assim, eu sempre tive um grande amor pela pedagogia, né? Quando eu era criança, eu adorava ensinar meus irmãos, meus primos, meus amigos, porque para mim sempre foi importante contribuir com os outros, né? Você vê que eu estou em psicologia, a gente sente isso. E na pedagogia também é assim, porque me dá uma felicidade sim imensa saber que um pouquinho do que eu sei fez a diferença para outra pessoa. Então, isso era uma coisa que sempre me apaixonou. Então, todos os trabalhos que eu fiz, desde adolescente, eles envolviam, assim, conhecer, ouvir, ensinar. E eu procurei, até pensei em ser professora. Eu falei, eu acho que vou fazer pedagogia, eu amo criança. E eu acredito que, assim, com uma boa formação, né, não só técnica, mas uma formação mais comportamental, mais humana mesmo, eu acho que a gente pode contribuir muito para um mundo mais justo até para todo mundo, né? Sim, com certeza. Então,
Então, eu começo a observar assim, que as pessoas se conhecem muito pouco. Falta um espaço assim na grade escolar, talvez dedicado à psicologia também. Talvez vocês, como pedagogos, possam colaborar, né? Já que vocês trabalham nessa parte de organização. Que não se trata só dos problemas escolares, mas também trabalhar assim, o autoconhecimento. Porque você vai ver na nossa conversa que é uma questão fundamental. E eu vejo que pessoas adultas, já donas das vidas, né? Elas estão muito ainda, muito perdidas ainda, muito engraçado, né? Assim, elas têm um branco quando se fala assim, fale de você, o que você é? Então, eu trabalho há muitos anos com desenvolvimento humano e eu comecei nessa área assim, de seleção de pessoas, né? Treinamento de empresas. Eu também fiz material didático, criei todo o material didático para uma empresa grande que eu trabalhava, né? A formação também de comunicação social e de psicologia me ajudaram nessa área, né? E eu também formatei e ministrei as aulas da disciplina de coaching e de liderança, que eu ministrei de pós-graduação lá na UVA também. Então, também trabalhei com essa parte de educação. Fiz mestrado em psicologia da saúde e processuais. Aí eu ministrei aulas de psicologia para o curso de direito, né, lá da Uni. Então, assim, essa minha parte, eu estou sempre mexendo com essa parte de educação. E aí o que acontece, Fabiana? Com o tempo, né, falando sobre carreira, eu percebi o seguinte, que ainda que as pessoas tenham muitos recursos financeiros, que elas possam pagar consultorias, elas ainda têm uma dificuldade muito grande de planejar a vida delas profissional, né? Então, assim, às vezes a pessoa sonha com uma carreira e tal, mas ela não consegue chegar lá e fica muito perdida no caminho. Então, esse é o meu ponto focal, é isso que eu faço, né? Então, eu comecei a pensar, pelos meus estudos, pelos meus atendimentos dos clientes, eu percebo que as queixas, elas têm uma correlação muito grande com saúde e trabalho, saúde, adoecimento no trabalho. Aí você pensa, mas então deve ser exaustão, né? A pessoa está trabalhando tanto que se cansou, ficou estressada, ficou ansiosa, ficou depressiva. Mas a verdade não é. Principalmente essas queixas vêm da falta de direção, porque elas não sabem como caminhar na carreira que elas escolheram. Elas não sabem o que fazer. Então, algumas fazem milhões de pós-graduações, outras não sabem o que vão fazer depois, outras não conseguem nem começar o curso, porque ficam perdidas no caminho. E aí vem que isso é um problema crônico. Aí você pensa, mas isso é só no início? Só no final? Não, é crônico mesmo, assim, todas as fases da vida profissional. Né? Na minha avaliação, a gente tem esse déficit grande na área escolar. Né? No período escolar, um pouco anterior ao Enem, você deveria fazer uma boa orientação profissional, né? Que assim, agora não ocorre muito, né? Se acontece, ela ainda está muito desatualizada, ela às vezes não é suficiente, né? Muito superficial, e também repete aqueles padrões aplicados em décadas, assim, em outras gerações. Os mesmos testes, as mesmas atividades. E eu acho que isso é um pouco complicado. Aí se você pensar assim, bom, mas aí tem a internet, né? Tem vários testes na internet. O problema é o seguinte, quando você faz esses testes da internet, eles vão te colocar no mesmo lugar. Olha, eles botam numa área. Você é bom de exatas, você é bom de humanas, né? Você gosta de ciências biológicas. Ok, mas isso ainda tem muitas profissões que estão envolvidas no caminho. Ou então eles te dão, engenharia, medicina, direito. Gente, são essas profissões que estão há décadas, né? Há milhares de tempos aí no mercado. Então, assim, não fez muita diferença, não está te dando um norte, né? Então, que mais, né? O que mais que você pode pensar além disso? Você tem que ter mais informações. Aí, digamos, esses testes podem te dar muitas informações. Aí, o que você faz com essas informações? Você tem que interpretar, né? Tem que ver o que tem isso a ver com você. Tem que entender qual é a relevância de todas as informações. E se reconhecer ali, né? Então, assim, precisa de uma ajuda. Eu penso isso. E eu não sei se você sente isso também, Fabiana, mas a tecnologia,
ela revolucionou o mercado, né? Então você vê que a gente não pode pensar numa profissão como ela era há décadas atrás. Então, assim, hoje, se você escolhe uma profissão, você tem que observar a vida útil dessa profissão, né, que você escolheu. Se isso não quer dizer que a profissão vai terminar, vai acabar e tudo vai terminar. Não é assim. A questão é que você tem que entender as perspectivas dessa profissão que você escolheu, tanto do âmbito acadêmico quanto do âmbito prático. Então, que práticas você precisa para que você possa, então, executar essa função daqui para frente? Como é que vai ser isso, né? E você vê, na pedagogia tem muitos caminhos, né? Você pode atuar na área de educação, né? Na área da sala de aula, na administração escolar, você pode, né? Na educação especial, pedagogia pode ser empresarial, hospitalar. Vocês têm um campo muito amplo, né? Nas editoras, você pode trabalhar com material didático, pode trabalhar nas indústrias de brinquedo, né? Indústrias de brinquedo, agora tem games também, né? Eu acho que seria uma outra coisa para pensar. E agora você veja, tem uma área que estava meio esquecidinha, que é a questão de desenvolvimento da tecnologia, né? Que é voltada para a educação. E aí pronto, por que isso foi super interessante? Porque agora a gente entrou nessa questão de pandemia e agora virou uma necessidade, porque as crianças não estão indo à escola, as pessoas precisam estudar em casa, né? Então, assim, antes as pessoas faziam EAD e tal, mas acho que ficava uma coisa assim um pouco, ela está fazendo EAD e bota qualquer coisa, deixa como tá. E agora não, eles estão vendo que tem que ter qualidade, então estão convocando os pedagogos para que ampliem, né, até a interatividade do estudante com a instituição, não é verdade? Sim. Então, eu acho que é por aí. Você tem que procurar os meios, os campos, como que você vai chegar lá. Sim, e é interessante isso que você falou, Érica, da questão do autoconhecimento. Porque Sim. Às vezes a gente pensa que eu posso fazer o currículo, né? Você até comentou isso para mim, que eu posso fazer um currículo, às vezes tem gente que copia da internet currículo, não, mas eu preciso me conhecer primeiro para eu construir meu currículo e que aquilo seja realmente o que eu sou, né? Sim, com certeza. Eu acho que isso é fundamental, sabe, Fabiana? Quando a gente pensa em fazer um currículo, você fala assim, o que eu escrevo no meu currículo? Primeira coisa, o que você sabe sobre você? Começa com isso. Por quê? Principalmente aquelas pessoas que não têm, a pessoa não tem nenhum emprego anterior. Como que ela se descreve? Entende? E você que já teve milhões de empregos, como você se descreve? Se você não sabe dizer o que você é bom, o que você pode contribuir para a empresa, fica difícil, né? Imagina, me conte sobre você. Aí você fala, bom, deixa eu pensar, não sei. Não sei. É horrível. Não pode ser não sei. A resposta tem que estar na ponta da língua. Então, assim, parece uma coisa muito básica, muito simples, mas as pessoas não fazem. As pessoas não têm conhecimento do que elas são, para onde que elas querem ir, quais são as capacidades que ela tem, quais são as competências que elas têm. Então, ficam muito perdidas. E você vê que isso reflete muito na questão do trabalho, o que eu vou ser? Que profissão eu vou escolher? Eu não sei, porque eu não sei o que eu gosto. Eu não sei para onde eu quero ir. Entende? Para você fazer um planejamento, você construir algo que você almeja, você tem que saber, o que eu tenho de recurso? O que eu sou? O que eu tenho? Para então você ver para onde que eu vou. Então, para você ver o que você vai utilizar daquilo que você tem. E se você não tem suficiente, você precisa arrecadar mais recursos, né? Você tem que aprender mais alguma coisa, alguma outra competência vai ser agregada para que você possa chegar onde você quer. Faz sentido? Faz sentido. É até aquela questão do foco, né? Porque quando eu me conheço, eu consigo focar naquilo que eu quero. Naquilo que eu gosto. Exato, exatamente. Eu acho que uma das primeiras coisas, quer dizer, a primeira coisa é o autoconhecimento. Se você não se conhece, você não vai saber nem o que você quer, que você gosta, para onde você gostaria, aquilo ali fica muito perdido.
Aí depois você tem que ter o quê? Vai traçar o teu objetivo. Porque assim, às vezes a pessoa fala, eu vou fazer um curso tal. Tá, mas qual que é o seu objetivo? Tá, isso eu já vi como um grande erro. Então as pessoas escolhem uma profissão que às vezes viaja muito, mas o objetivo dela é ficar em casa com a família. Ou então ela escolhe uma profissão onde ela vai ganhar muito dinheiro, mas ela não vai ter tempo livre. Ou então ela não vai ganhar um dinheiro suficiente para se manter. Mas aí ela faz um monte de pós-graduação e ela sabe que vai ganhar, sei lá, tipo, ela gasta 10 mil de pós e ganha 1.500. Entende? Não faz muito sentido. E teria, se ela fizesse essa pós, teria uma oportunidade dela ganhar mais? Aí talvez não. Então ela tem que mudar a área. Ela tem que pensar em que área ela pode investir, né? Para que então tenha mais sucesso, para que ela se sinta compensada também, porque é importante, né? Sim, isso mesmo. E vamos entrar no assunto de currículo. Como montar, então, um currículo pensando numa pessoa que não tem experiência nenhuma? Você falou da questão do voluntariado. Uhum. Olha, falei do voluntariado, porque assim, você vai montar o currículo, você tem que fazer uma breve apresentação, né, do que você é, onde você acha que você vai estar em tanto tempo, tem que ter um objetivo ali, você tem que escrever alguma coisa nesse sentido. Ali entram referências. Se você nunca trabalhou, quem que pode falar por você, né? Quem que pode te explicar, olha, essa pessoa, avaliar por você, não, essa pessoa realmente é boa, essa pessoa realmente tem tudo isso que ela diz lá no currículo. Então, você precisa buscar esses depoimentos. Se você não tem nenhuma experiência, você procura, por exemplo, um trabalho voluntariado que você pode fazer a qualquer época, né, da sua vida, pode começar desde jovem. Como seria esse voluntariado? Em abrigo, em asilo, em ONGs. Você pode procurar alguma coisa que faça sentido para você. Pode ser até com bicho. Tem ONGs de bichos se você gosta. De repente a pessoa ama, vai para medicina veterinária, vai nessa área e ela quer trabalhar com bicho. Não tem problema nenhum. É um trabalho voluntário. Vai ter que fazer algum tipo de atividade que vai agregar experiência para essa pessoa, né? Vai agregar experiência e vai agregar a questão das referências. Então, outra coisa, por exemplo, a pessoa que frequenta a igreja, ela nunca trabalhou, mas ela tem umas funções na igreja que ajudaram no repertório dela profissional. Por quê? Tem pessoas que... Uma moça que eu ajudei, por exemplo, ela trabalha na igreja, ela faz todo o planejamento de arrecadamento de alimentos, porque eles têm uma campanha, então ela em Excel, aí depois ela vai anotando tudo ali, aí depois ela vai recolher esses alimentos, aí depois ela coloca num display para vender também algumas, tipo empadinha, coisinhas assim, para arrecadar dinheiro para comprar os outros alimentos. Então, você vê que é muita coisa envolvida. Aí ela é a caixa, porque ela recebe dinheiro, ela faz o balanço. Então, dizer que a pessoa não tem experiência, não está certo. Porque ela teve essa experiência. Ele tem, sei lá, 1, 2, 3 anos de experiência fazendo isso. E, no entanto, se você perguntar para ela, você tem experiência anterior? Ela vai dizer, não tenho, nunca fiz nada. Entende? Então, a gente tem que perceber quais são o que a gente já fez que pode contribuir para o nosso currículo profissional. Por exemplo, também, na área acadêmica, né? Pessoas que, por exemplo, forem monitores de classe, você pode colocar isso como uma experiência. Você ajudou pessoas a fazerem TCC, corrigiu, revisou TCC, você pode colocar isso como experiência. Né? Ajudou alguém a aprender algum tipo de app, algum tipo de programa, isso é uma experiência. Então a gente tem, a nossa vida é rica em experiências. E como eu falei, a nossa vida pessoal e profissional, elas caminham juntas. Você vê que o que você pode fazer, considerando, é minha igreja, é a instituição de caridade que eu vou, isso aqui eu estou fazendo para o meu amigo, tudo isso vale. Né? Cuidar de uma criança, você babysitter de uma criança, ou de um bicho, não tem problema. Aquela pessoa que você cuidou, aquela pessoa que te ajudou, ela pode dizer, olha, a fulana é muito legal, a fulana foi muito responsável, ela cuidou
Exato, cuidou do meu animalzinho direitinho, ou ela foi excelente na função da igreja, a pessoa, os responsáveis da igreja, as pessoas que colaboraram, que estavam contigo, seus colegas, todos eles podem te dar depoimento e isso vai fortalecer teu currículo, porque não é só você dizendo, não é o currículo que você copiou de uma outra pessoa. Isso aí é você, de uma forma que você pode se defender, porque você se conhece. Então, se a pessoa perguntar para você, ah, tá, e quando é que você fez isso? E quando que você foi proativo? E quando que você diz que você trabalhava em equipe? Como é que você pode dizer? Me dá um exemplo. Você tem na sua cabeça. Não tem que ficar inventando uma coisa que não te pertence. Está ali. Então é um registro teu, que ninguém pode tirar. Então você conta. E quando você faz esse relato, quando você coloca no currículo, ou na entrevista, é muito mais autêntico, a pessoa te compra. É muito mais fácil de uma pessoa gostar de você, entendendo que você é você, do que você tá, sabe, maquiando uma situação. E não é bom, porque pensa bem, se você vai para um trabalho que não tem nada a ver contigo, aí você passa para essa função, e realmente você não tem nem esse grande interesse na função, e você não tem nem competência para isso, você vai acabar se sentindo, você vai trabalhar a sua autoestima, porque você vai começar a se sentir incompetente, porque você está numa função que você diz, eu sei, sei lá, sei fazer Excel, sei trabalhar com Excel. Aí o cara fala, tudo bem, você vai fazer planilha. Aí o que você faz? Amanhã, toma aqui, toma a tua planilha para fazer. Você vai sentar na frente da planilha e não vai conseguir fazer. Tudo bem, se tivesse um tempo, você fala, olha, eu não sou boa de Excel, eu não aprendi ainda, mas eu consigo aprender rápido. Aí é outra coisa, eu consigo aprender. É uma outra colocação. Agora, imagina isso. Aí você não consegue dar conta daquela tarefa, vai se sentir incompetente. E com isso vai atrapalhar os seus recursos pessoais. A sua sensação de competência fica abalada. Então, você pode abaixar a tua autoestima, entende? E aí cria uma ansiedade, um estresse, uma depressão, uma coisa que não precisava, era desnecessário. Era só você falar a verdade, entendeu? Com certeza. É por aí. Interessante esses exemplos que você deu, porque eu nunca tinha parado para pensar dessas experiências. Eu ajudei alguém com TCC, ensinei alguma coisa para alguém, isso já vale como experiência. Né? Assim com como certeza. Os estágios que a gente pode fazer, aqueles estágios que não são remunerados também, a gente pode chegar numa empresa. Eu já ouvi muitos casos também de pessoas que se ofereceram para estagiar em empresas. Olha, eu me ofereço para estagiar e vocês não precisam me pagar. Isso, perfeito. Isso aí já no caso da pessoa já tem algum tipo de competência técnica, né? Eu estou falando bem do começo mesmo. Nunca fez nada, zero experiência. E você vai adquirindo. Isso é muito bom. Eu tenho uma amiga, até acho que ela está aí dentro, a Rosane. Eu vi ela entrando por aí. A Rosane é uma dentista de mão cheia. Mas além disso, eu estava falando de trabalho voluntário, ela participa na igreja dela fazendo um trabalho absurdo, tipo assim, ela arrecada os itens que a instituição precisa, ela vai fazer distribuição de comida, ela também ajuda a cozinhar, ela ajuda a servir. Então, assim, ela é boa de vendas, ela descobriu que é boa de vendas, então você vê a pessoa que vai também ampliando, isso também é bom, porque ela vai ampliando o leque dela de competências, independente. Isso, e é isso que eu falo sobre soft skills, né? Que são as competências comportamentais. Isso é um excelente exercício para você praticar os seus soft skills, porque você não vai aprender assim, hoje eu vou aprender a ser proativo. E pá, agora eu sou. Não é assim, não é uma mágica. Então, você tem que pegar coisas que você acredita que você ainda não domina e praticar. Então, a Rosane, ela é excelente. Assim, eu estou muito orgulhosa dela, porque ela é uma pessoa que está sempre tentando aprender coisas novas, ela não tem medo. E assim a gente tem que ser. Isso mostra a proatividade também, né? Que é uma dos skills, né? Dos soft skills, das competências, que são mais valorizadas pelas empresas. Uma pessoa que tem proatividade, que corre atrás, que procura ajudar, né? Ela procura entender o que ela pode fazer para se ajudar, para se organizar, para organizar os outros. Ela está procurando o próximo passo, né? Então, assim, é muito importante. Isso você pode fazer, é de graça, né?
ajuda, vai te colocar numa situação assim de novos aprendizados, né? Porque a gente, acho que é interessante até para a nossa vida, né? Não só para o emprego, mas é bom para a gente, né? Faz bem para a gente estar sempre aprendendo um novo skill, uma nova competência. Isso aí, perfeito. E sobre o envio de currículos, uma coisa que a gente conversou também é das pessoas enviarem currículos aí pela internet, entra no site da empresa, envia. Mas É o ótimo. que é importante? É importante elas terem o foco, né? Qual a sugestão, as dicas que você dá para o pessoal que está procurando emprego ou estágio, para enviar currículos para as empresas, né? Ou então instituições, né? Escolas? Então, melhor coisa, lembra que eu falei sobre questões de autoconhecimento, né? Então, a melhor coisa para fazer é o seguinte, você se conhecendo, você vai fazer uma lista de empresas que é teu sonho, empresas que você amaria trabalhar. Que você acredita que tem pessoas que não mandam os currículos delas para as empresas do sonho, porque elas ficam achando que não vão entrar, então preferem nem tentar. Eu não entendo isso, mas não fazem. Então, assim, o que a gente tem que fazer? A pessoa tem que fazer uma lista das empresas do sonho. Então, para onde você quer trabalhar? Essa empresa. Bota lá as 10, top 10. Tá? Aí você vai mandar para essas empresas. Primeiro, você vai fazer um excelente currículo e você vai mandar para essas empresas que você acha que são as melhores do mercado, as que você mais gostaria de trabalhar. E aí, você vai enviar de preferência para as pessoas em específico. Por exemplo, se você já conhece a pessoa, o RH, ou a pessoa que é responsável pelaquela área, você já encaminha diretamente para ela. É interessante botar uma carta de apresentação. Eu acho bem legal, porque o e-mail, né? Não precisa botar carta. Você bota no corpo do e-mail uma ligeira apresentação sobre você, por que você está procurando aquela empresa e coloca o seu currículo à disposição. Agora, importante, você fazer uma lista, essa lista aí você tem que anotar. Então, por exemplo, você mandou para a empresa X, aí você falou com o João, e aí você tem que colocar o dia e o horário também que você mandou o teu currículo. Por quê? Porque aí você tem tipo um log de todas das empresas que você gosta, que você mandou o seu currículo, e que você, no dia certinho que você mandou. Então, por exemplo, se a pessoa fala assim, olha, daqui a 2 dias sai o resultado, daqui a 5 dias sai o resultado, você já tem uma ideia para quem que você tem que ligar, para saber se a pessoa não te ligar, né? Às vezes o recrutador não liga de volta. Acontece, geralmente quando eles fazem seleções muito grandes. Então, se ele não te ligar, o que você faz? Você pode ligar, você tem todo o direito de ligar e perguntar, educadamente, né? Por que você, se já houve o resultado e se esse resultado, como ficou esse resultado. E aí, é bom, por quê? Se você passou, excelente, você ainda não deram a resposta, excelente. Mas também se você não passou, é muito importante você saber o porquê. Bom ou ruim? Mesmo que a pessoa fale, olha, você falou demais, você falou de menos, a gente achou que você era tímida, a gente achou que você tinha menos experiência, a gente queria uma pessoa que tivesse mais experiência nessa área. Então, tudo isso é informação para você, até para você se replanejar ou reorganizar o teu planejamento profissional, né? Que está o teu objetivo lá na frente, entende? Sim. Então, eu acho que tem que começar por aí. Autoconhecimento, aí você faz o teu objetivo, dali você traça o teu plano, né, com foco, aí você vai ter, no final da pirâmide, do caminho aqui da pirâmidezinha, é a resiliência e perseverança. Né? Então, você tem, se conhecendo, você diz aonde você quer ir, planeja como que você chega lá. E aí você tem foco e resistência, porque tem que chegar lá, você sabe que vai ter desafio, vai ter nãos, né? Por aí, entendeu? Então você organizando a sua lista dos sonhos, já é uma parte do planejamento. Você fazendo o log dessas empresas, sim ou não, para onde você mandou, deixou de mandar, já é um planejamento, já é uma parte do seu caminho para aquele teu objetivo, entendeu? Sim, então é preciso ter autoconhecimento
para você descobrir aonde também você quer chegar e mandar os currículos de acordo para onde você quer chegar, né? Mandar para todos os lugares. Exatamente, exatamente. São oportunidades Exatamente. abertas. Sim. Fabiana, uma coisa importante também que eu estava lembrando aqui. Essa questão de você mandar seu currículo para tudo também pode te desvalorizar como profissional. Eu já vi pessoas fazendo isso, até às vezes por desespero. A gente quer um emprego, está desempregado, precisa de qualquer coisa. Mas a gente não deve fazer isso. Por exemplo, digamos, uma empresa X. Aí você pega essa empresa, tem vaga, digamos assim, para secretária, para pedagoga, para assistente do diretor. Aí você bota para as 3 vagas. Para a mulher do cafezinho, você coloca ali. Para, sei lá, porteira, você coloca ali. Você coloca para tudo, porque você acha que o salário é mais ou menos, aí você coloca. Só que isso não é bom, porque aí a pessoa fica dizendo, pô, mas o que essa pessoa quer? Para onde que essa pessoa vai? Foco, né? Exatamente. Por que ela está botando em tudo? Por que ela está desesperada? Entende? Então é importante você ter foco, colocar o seu currículo onde realmente você quer trabalhar. Isso aí. E entrando um pouquinho também na parte das entrevistas, né, que você até falou um pouco do feedback, algumas dicas que você dá para entrevista. A gente sabe que hoje algumas empresas, né, agora no que vem também, a maioria das empresas já estão pedindo entrevistas em vídeo. Né? Qual seria a diferença, né, dessa entrevista em vídeo e entrevista presencial? E as dicas que você dá para quem vai fazer uma entrevista assim? Então, o presencial é mais fácil de você ler, tanto o recrutador, né, te lê melhor, e você consegue passar mais informações assim, né, na cara a cara, porque tá um olhando para o outro, então ninguém pode se distrair. Então existe uma armadilha na questão de você ser entrevistado via câmera, porque às vezes as pessoas se distraem, às vezes estão olhando o computador do lado, aí pegam a caneta para ver alguma coisa, alguém passa, ela olha. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Agora, do ponto de vista assim, do que você vai vestir, de como você se apresenta, é como se você fosse para uma entrevista formal, face to face, assim, cara a cara com a pessoa. Você vai arrumado, você senta direitinho, não vai sentar com a calça do pijama, porque se você tiver que levantar, não vai ser muito bom, né? Então, vai arrumado como se você estivesse para entrevista. Da cabeça aos pés. Da cabeça aos pés. Né? As meninas que gostam de maquiagem, assim, é mais importante do que um monte de maquiagem que tenha, assim, uma cara de saúde, né? Você esteja, assim, de preferência também sem olheiras, né? Cara de sono, né? Você esteja com uma corzinha, assim, aquele beijo de sol, não precisa estar com um monte de maquiagem, mas, né? Mas que a pessoa olha assim e fala, tá saudável. O cara de saúde, né? Porque, né, é psicológico. Tem coisas que você fala assim, mas, puxa, mas isso não... A pessoa não devia estar julgando por aí. Mas, infelizmente, são seres humanos. A gente não sabe quem está do outro lado recrutando a gente. Então, né, assim, não tem como a gente usar só do politicamente correto. A gente tem que fazer o nosso melhor, porque a gente tem pouquíssimo tempo para impressionar uma pessoa, né? Em 3 minutos a pessoa vai decidir se você está no time ou não está. Então, a gente tem que fazer o melhor, né? É isso aí. Em relação ao pós-entrevista, tem até uma pergunta aqui sobre a questão do feedback, né? Os feedbacks, quando você recebe um feedback negativo, eu posso responder esse feedback negativo? E se a empresa não der nenhum feedback? Eu pergunto, eu mando e-mail, eu telefono. Qual seria a melhor orientação para isso? Olha, vai depender de qual meio que o recrutador tá usando com você. Mas eu acho que não tem problema nenhum você perguntar. Se, por exemplo, falar assim, olha, não, você não passou. Eu acho que, como eu falei antes, eu acho que é importante você perguntar. Olha, por que eu não passei? Qual foi? Você pode me dizer o que falta em mim para essa posição que vocês têm aí? É uma pergunta educada. Eu só queria saber, porque aí você pode dizer, eu adoro essa empresa. Essa empresa está na minha lista do meu top 10. Então, assim, é o meu sonho trabalhar aí. O que eu faço? O que eu preciso a mais para trabalhar na sua empresa? Eu preciso melhorar, né? Isso. Às vezes a pessoa até acha simpático.
Aí ela vai dizer, poxa, olha aí, essa pessoa gosta tanto gosta tanto da empresa que de repente vale a pena dar uma chance. Entende? Dependendo, agora, lógico, isso é autêntico, né? Mas dependendo de como que você fale, que você aborde isso, ela pode ver, respeitosamente, né, ela pode ver que que você tem esse endurance, você tem resiliência, até legal, entendeu? Lógico que não é ficar todo dia ligando, por favor, eu quero trabalhar aí, porque aí fica chato, né? Não é assim. Né? Mas assim, seria nesse tom, assim, de você perguntar para entender mesmo, olha, o que eu estou fazendo de errado? E às vezes a pessoa fala assim, eu achei você muito tímido. Então você tem que pensar, nossa, mas eu não sou, né? Ou eu sou tímido, mas eu preciso passar meu recado. Então eu preciso praticar. Tudo é isso, é prática, né? É isso aí. Tem até uma pergunta aqui da Carol. Você acha que as empresas são francas quando a resposta é negativa? Você disse assim, que elas disserem qual o problema, qual o seu problema? Sim. O que elas acham que é o seu problema? Elas são francas nisso? Eu acho que sim, né? Porque, assim, lógico, se ela não gostar assim, de alguma coisa, por exemplo, se ela não gostou da tua cara, ela não vai dizer, não gostei da tua cara. Não vai falar isso, né? Não tem como falar isso. Mas ela pode dizer, olha, eu achei que você não foi tão simpática, ou ela pode dizer, olha, eu achei que você não foi tão expansiva, eu achei você muito na sua. Isso pode ser indicativo de que você não digamos assim, não conquistou a simpatia, né? Então, eles podem usar de palavras assim para não te machucar, mas eu acho que eles falariam sim. Eu acho que até um bom profissional de recrutamento, ele deveria, né, falar, olha, faltou você expor, eu não entendi, eu não te conheci, senti que a gente conversou e você não me deu nada. Então, assim, eu julguei você e os outros candidatos, entendi que os outros candidatos consegui entender melhor, vi que era o melhor fit para minha empresa e por isso escolhi outra pessoa. Até porque eles vão estar ajudando, né? Quando os recrutadores indicam, né? Sim. Qual foi o problema ali, né? Que precisa melhorar, eles vão estar ajudando o candidato, né? É importante. Sim, e isso vai muito. Sim, e vai depender muito da sua abordagem, né? Como eu te falei. Dependendo da abordagem, de como você vai falar com ele, se você fala de uma forma respeitosa, olha, e explicando, eu quero saber o que eu preciso fazer para melhorar. Meu sonho é estar aí com vocês, o que eu preciso fazer, que tipo de pós, que tipo de orientação eu tenho que ter, que tipo de treinamento eu tenho que ter. Eu acho que você pode perguntar, eu acho que e é uma ótima pergunta. Se eu fosse recrutadora, eu gostaria isso aí ficaria comigo. Mais, né, por esse candidato. Com certeza. É isso aí. Tem uma outra pergunta aqui. Tempo de carteira hoje em dia conta para o currículo? O que você acha, Érica? Vai depender da vaga. Algumas vagas têm essa questão, assim, olha, tem que ter tanto na carteira, tem que ter 3 anos na carteira, 2 anos na carteira. Alguns concursos, né, ainda fazem... como titulação, né? Exatamente, titulação e eliminatório, né? Eles podem colocar isso. Mas, de uma forma geral, se não está escrito que precisa ter comprovação na carteira, acho que não. Eu acho válido também, se você tem muita experiência, mas de repente você trabalhou como MEI ou com uma outra empresa, às vezes você não tem carteira, né? Você pode ser microempreendedor. É isso aí. Aí você pode aplicar também, né? Nada impede. É isso aí. O não está garantido. O não está garantido. Aí é só tentar. E voltando à questão do feedback, e se você não receber nenhum feedback? Eu posso entrar em contato com a instituição cobrando, falando, eu não recebi nenhum feedback, qual foi a minha resposta? Pode, respeitando o prazo, né? Porque geralmente eles te dizem, olha, vai daqui a uma semana, daqui a 3 semanas, daqui a 2 dias, eles te falam quando vai ser preenchida aquela vaga. E se eles não te falarem, é uma ótima pergunta para você fazer na entrevista, porque às vezes a pessoa fica lá na entrevista, aí fala, você quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Você fala, não. Aí depois então, lembra de perguntar isso, né? Porque é importante e mostra interesse pela posição, mostra interesse pela empresa,
né? Aí às vezes as pessoas ficam pensando em perguntas muito assim, mirabolantes para perguntar na hora que a pessoa fala isso, mas essas coisas que são básicas você tem que tirar dúvida na hora. Quando que você começa, quando que eles O chamariam, resultado do né? processo seletivo. Isso. Que tipo de documento eles vão precisar, porque às vezes a pessoa não tem carteira. Tem isso, né? A pessoa que está começando às vezes não tem carteira. Vai ter que ainda tirar. Então, assim, minha sugestão é que todo mundo tire, tenha os seus documentos em ordem, ainda que você nem pense em aplicar para trabalhar. Porque se pintar uma oportunidade, você não perde porque não tem um documento, né? É isso aí. Isso aí é uma ótima dica, Érica. E agora na Uhum. parte da contratação. Fui Aham. lá, entreguei meu currículo, fiz a minha entrevista e fui contratado. Uhum. Como seria para você o comportamento ideal no primeiro dia de trabalho? De qualquer profissional, eu não sou pedagogo, mas o profissional que foi contratado no primeiro dia de trabalho, qual seria o comportamento Uhum. mais indicado? Então, Fabiana, a gente chega numa casa nova, não é? A gente tem que ser o melhor comportamento possível. A gente tem que mostrar que a gente está chegando lá para somar. Então, eu acho que é importante que as pessoas percebam que você é uma pessoa que está ali para o time, né? Que você trabalha bem em equipe, que você é uma pessoa colaborativa, que você é uma pessoa proativa. Então, se você vê, digamos, você vê uma pessoa precisando de uma caneta, não precisa ser do seu setor, não precisa ser nada, é o porteiro, não importa. Você empresta a caneta para a pessoa, tenta ajudar de alguma forma. Se a pessoa está querendo uma informação, você fala, pois não, posso ajudar? Mesmo que você não saiba a resposta. Eu acho que isso é importante. Eu acho que falta, na maior parte, as pessoas ficam de uma forma passiva. Ninguém me treinou ainda, eu não sei o que fazer. Quer dizer, entende? E ali você mostra Entendo. proatividade, ali você mostra que você é um profissional observador, ligado, que está preocupado com os outros, que pode colaborar, que Que vestiu a camisa da empresa. desde o primeiro dia já está ali para somar, né? Não está esperando nenhum tipo de treinamento ou informar o que você tem que fazer, não. Já entrou para somar. Exatamente, é vestir a camisa. Dia 1, entrou na porta, tipo, esse é teu time, entendeu? E aí você está sempre olhando as pessoas como membros da sua equipe, de fato, entende? Eu acho que é importante. Você chega assim, você não é o funcionário, você é parte de um time. Isso faz toda a diferença, eu acho. Isso, E também eu perfeito. vejo que a gente observa isso do ponto de vista gerencial, né? Quando a gente pega uma pessoa que a gente vê se desembaraça, você vê que a pessoa quer, ela pode não saber nada, ela não é obrigada, mas que ela quer ajudar, é muito diferente. Imagina só, se você tá precisando de uma coisa, vem sempre, tem alguém ali que está sempre olhando, está sempre colaborando, está sempre facilitando a sua vida, você não prefere isso da pessoa que te ignorar? Por aí, entendeu? É isso aí. E em relação às soft skills, que você até falou uma, que é agora o trabalho Uhum, de equipe, né, o trabalho uhum, colaborativo. Quais seriam uhum. essas soft skills mais requisitadas atualmente e se é possível desenvolvê-las? Todo mundo consegue desenvolver essas soft skills? E até explica pra gente o que Consegue. seria soft skills para quem chegou agora É, aqui. soft skills são as nossas competências comportamentais. Geralmente quando você faz um currículo, eles vão observar suas competências técnicas mais do que as comportamentais. As comportamentais deveriam estar ali escritas. Quando você explica quem você é, etc., a pessoa poderia entender isso. As técnicas são aquelas o que você fez acadêmico, né? Técnico, o que você tem de cursos, o que você estudou, né? Então, é a sua instrução para aquela profissão. E as competências comportamentais, que são soft skills, são aquelas que você faz desde sempre, desde que você nasceu, faz parte da sua história, que você vem assimilando. Né? Como eu te falei, do caso da minha amiga Rosane, é uma pessoa super proativa, ela trabalha bem em equipe, e ela, na verdade, ela é dentista, ela podia trabalhar sozinha no consultório dela, só atendendo de 1 a 1, mas não, na atividade dela, que é da igreja dela, ela se propõe a aprender outras coisas que de repente ela não ia precisar desenvolver ou não desenvolveria se ela estivesse trabalhando sozinha. Então isso é uma forma de você
praticar os soft skills, né? Então, o que seriam os soft skills? Eu vou nomear alguns aqui. Por exemplo, o trabalho em equipe é um, você ser proativo é outro, você ter resiliência, né? Você ser uma pessoa persistente é outro, pensamento criativo também seria um dos soft skills, né? Você ter criatividade. Agora, também, mais importante que só ser criativo, é você ser, alguns chamam de ativador ou realizador. É aquela pessoa que pega a ideia e ela concretiza, ela realiza, coloca em prática. Ela fala, olha, para essa ideia a gente vai precisar disso, 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 vamos botar em prática, entendeu? Aí, tem também o pensamento crítico, né, que é o pensamento lógico, que é aquela pessoa que faz o planejamento. Essa pessoa que eu estou falando também, ativadora, ela vai fazer realizar. Ela vai dizer, olha, então esse aqui é o projeto, vamos lá, entendeu? Isso também é visto com muito bons olhos, esse tipo de soft skills. E todo mundo pode desenvolver isso? Então, mas tem que praticar, né? Porque não é assim varinha mágica. Você, para praticar, por exemplo, a proatividade, você tem que ser proativo. Você vai ser aonde? Na sua casa, com seus amigos, com a sua família, entendeu? É por aí. Você trabalha em equipe, como que você aprende isso? Na sua casa, com a sua família, com seus amigos, nas atividades que você tem de igreja, de voluntariado, de jogo, de futebol, de qualquer jogo. Você vai mostrando, você vai, por exemplo, chegou no jogo, vocês têm um joguinho lá, pessoal que tem as peladas, quem organiza a pelada? Quem é que vai buscar bola? Quem é que vai providenciar água? Essa é uma pessoa proativa. Quem organiza o churrasco. Então, por aí, entendeu? Resiliência, como é que você pratica isso? Tentando fazer as coisas, recebendo os nãos e fazendo os contornos, porque não é só persistir na mesma coisa, né? Mas assim, às vezes a gente tem que perceber, usa o pensamento crítico, olha, isso que eu estou fazendo não está dando certo porque eu preciso fazer um desvio. Tá, faz o desvio, mas continua o teu planejamento. Então tenha resiliência, seja persistente, seja perseverante. E isso é importante. Tem muitas pessoas, a maioria, assim, já mandei um currículo, não deu certo, não. Às vezes, um currículo não é suficiente, né? Pois é. Entendeu? Então, aí tem que praticar bastante resiliência nesse sentido. Encaminhar os currículos, fazer com que esse planejamento seja seguido. Isso também é ser resiliente, né? Então, você vê que você pode fazer isso na sua vida pessoal. E todos esses soft skills que eu citei, eles não são bons só para o trabalho, eles são bons para você também. Porque você e o trabalho não são pessoas distintas, né? A gente é uma pessoa só. Então, tudo que a gente aprende para o trabalho, a gente também enriquece a nossa vida pessoal, né? Enriquece os nossos recursos pessoais, enriquece tudo a nossa vida. São experiências. E a gente tem que começar a observar um pouco mais desse lado, né? Sim. E uma coisa que você falou, Érica, é bem interessante, pensar sempre nessas experiências para comprovar essas soft skills, porque às vezes na entrevista você pode falar, eu sou proativo, mas aí o entrevistador diz, como você é proativo? Fala um exemplo de como você, né, de quando você foi proativo. Aí você fica ali assustado. Então sempre pense numa experiência que comprove, né, essa competência, né? Se você é proativo, se você é resiliente, se você trabalha em equipe. Pense sempre em experiências para comprovar isso na entrevista. Essa é uma dica que foi muito boa. Exatamente. E Fabiana, vou te falar, quando você faz a entrevista no vídeo, né? Que você faz agora que todo mundo está pedindo esses vídeos de entrevistas, isso fica mais evidente. Por quê? Você tem que falar sobre você. E você tem que falar sobre você num vídeo. E você tem que soar, né? Genuíno. Natural. Natural. Então, dá para a pessoa treinar. Isso a pessoa pode treinar vários vídeos sobre ela. Mas como que ela vai começar isso? Começando com autoconhecimento. Senão ela vai fazer um vídeo sobre uma outra pessoa. Então, é importantíssimo. Ela tem que começar assim. Até eu criei um tipo de
digamos assim, de vídeo, né? De vídeo currículo, um pouco diferenciado. Depois você pode, eu posso colocar o linkzinho para você ver. Tem lá no nosso site da Work and Roll também, que a gente chama de Job Story. Então, a gente conta a história, a gente faz todo digamos assim, um teste, né? Uma bateria de testes psicológicos, personalidade, tudo para entender aquela pessoa, entrevistas. E daí a gente cria o roteiro, ajuda a pessoa a criar o roteiro, e a gente mostra não só o roteiro digamos assim, da vida dela, do que ela já concluiu, mas para onde que ela está indo. Então, ali, qualquer bom recrutador, ele vai conseguir observar que você passou dificuldade, que você venceu desafios, que quais são seus objetivos, aonde você quer chegar, entende? E ele é indireto. E no final ainda tem os depoimentos das pessoas que conviveram com você. Muito legal. Muito legal mesmo. E aí ele é um currículo que você pode mandar sempre, porque ele é 100% você. E é você contando a sua trajetória até agora. Lógico que você vai depois ter que fazer uma ediçãozinha mais tarde para incluir o resto das experiências que você vai adquirir. Mas eu acho que ele é bastante contundente no sentido de mostrar aquela pessoa de uma forma autêntica, entende? Porque ele não é feito só, não é uma publicidade, é realmente como a pessoa é. E o que acontece? Quando as pessoas vão fazer um vídeo, às vezes, ao vivo, elas ficam muito assustadas, né? Com medo de errar, ou se vão gravar e se vão ser criticadas por isso, né? Porque quando você tá cara a cara, você fala, apagou, ninguém tá vendo de novo, né? Mas quando você faz um vídeo que pode ser gravado, qualquer erro seu vira um meme, né? Você fica aí preocupado com essa história, né? Mas nesse sentido, quando você faz um vídeo já que mostra você, que é construído a partir da sua personalidade, é muito mais fácil de você fazer e não necessariamente precisa colocar você falando cara a cara com a câmera. Depois dá uma olhadinha lá, chama Job Story, tá no nosso... depois me manda o link, que aí eu até coloco aqui também pro pessoal ver. Isso é bem interessante. Sim. Acho que eu não vi nenhuma experiência assim nesse sentido, nessa construção. É tipo um storytelling, né? Você vai contando a história do candidato. É um storytelling. Exatamente. Interessante. E assim, e ele está sendo muito bem recebido. Assim, todo mundo que vê fala, nossa, eu contrataria essa pessoa, eu gostei dessa pessoa. Porque você não vai ficar só com sabe aquela coisa da pessoa só ficar falando, eu sou bom nisso, bom naquilo. Aí qual é a sua fraqueza? O que você precisa melhorar? Eu sou perfeccionista. Todo mundo fala isso. É aquela frase pronta que todo mundo utiliza. E aí, no caso, né? Aí, no caso, você tá realmente... Ela não precisa nem te falar qual é a sua fraqueza. Ele vê, o psicólogo, o recrutador que é bom, ele vê. Ele fala, cara, essa pessoa correu muito atrás. Olha só o que aconteceu com ela. Nossa, a autoestima dela aqui não estava bom. Não estava boa, mas ela correu atrás, ela fez isso, ela fez aquilo. Você consegue ver o desenrolar da vida dessa pessoa, né? Então, para mim foi muito gratificante, assim. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Interessante, muito bom. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta para a Érica? Érica já nos ajudou aqui muito sobre currículo, entrevista e falou um pouquinho também sobre emprego. Perguntar se o pessoal tem mais alguma pergunta. Você quer falar mais alguma coisa, Érica? Que as minhas perguntas aqui já encerraram também. Não, eu acho que só quero falar o seguinte, pessoal, tenta ser criativo na profissão que vocês escolherem. E a dica que eu dou é a seguinte, uma vez que vocês descubram o que vai te fazer feliz da área profissional, invistam 100% nisso. Não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando de tempo mesmo, de estudo, de leitura, de tempo gratuito de estágio. Vai fazer estágio, vai fazer todas as experiências que estão dentro dessa área que você escolheu. Por quê? Porque ainda que você faça uma coisa que você acha que seja chata, que você não gostaria de fazer dali para frente,
Isso já é uma resposta, já é uma eliminação. Então, assim, você já sabe também o que você não quer fazer. Então, esse tipo de conhecimento, ele é muito bom. Você vê que você cria uma nova experiência para você, para o seu currículo, você entende melhor da profissão que você está escolhendo e você vai se acostumar, você vai estar assim, quase que uma coisa intrínseca, porque você e a sua profissão caminham muito juntos. Então você passa a gostar mais daquilo, porque você gosta também daquilo que você domina, né? Então se você começa a dominar mais sobre o assunto, você consegue ver formas de atuação, você consegue ver onde tem os gaps, aonde você pode entrar e fazer um diferencial, entendeu? Eu acho que isso é super importante. E agora que... Obrigada, Rosane, lindinha. E agora que a gente está numa época que a gente precisa se reinventar no trabalho, né? Cada vez mais o emprego formal está sendo reduzido, né? A gente está globalizado, então a gente está caminhando para se vender, né? Cada um vai ter que tem seu valor, assim, o seu trabalho, o que seja. Vender bombom, ser o melhor limpador de para-brisa, o que seja. A gente está vendendo o nosso trabalho. Então a gente tem que ter, isso aí, paixão, amor, e com isso vem a nossa dedicação. E a gente não pode ser ruim, a gente vai ser sempre melhor. Porque não dá pra gente ser ruim naquilo que a gente gosta, né? É isso aí. E é ter foco, né? Como você falou no início, né? Exato. Porque às vezes as pessoas veem cursos, livros, aí começam a desfocar um pouco, né? Dispersa. Sai um pouco da sua área e faz cursos, mas você tem que pensar, esse curso ele vai me ajudar no quê, né? Onde eu vou aplicar isso na prática? Sim, exatamente. Não adianta gastar dinheiro, botar 10, 15 cursos que você não vai utilizar. É melhor você fazer 1 ou 2 cursos focados naquilo que você tem, que você gosta, daquilo que você pode fazer, e ser o melhor naquela área, né? É isso aí. Então é isso, gente. Autoconhecimento, número 1, objetivo, traça esse plano, planejamento muito bom, foco e resiliência. É isso. Ótimo, Érica. Excelente. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Fabiana. Ninguém tem mais nenhuma pergunta, mas se vocês tiverem mais alguma pergunta, pessoal, vocês podem mandar para o nosso e-mail, tá? pedagogiaemação@gmail.com, tá? Vocês podem mandar para o nosso e-mail caso vocês tenham alguma pergunta. Vou agradecer aqui a presença da Érica. Muito obrigada, Érica, por todo esse conhecimento. Foi muito interessante essa live. Eu aprendi muito. E acredito também que o pessoal aqui do Pedagogia em Ação aprendeu muito também, principalmente estudantes, recém-formados, quem está entrando agora no mercado de trabalho, ou quem está até fazendo uma mudança de carreira, que nesse período aí de pandemia tem muita gente fazendo essa mudança aí de carreira. Com certeza. Né? Muitas coisas estão acontecendo nesse período. Então você veio aqui para dar uma luz também para a gente, tá? Agradeço muito a sua participação, muito obrigada. Nossa última live do ano fechou com chave de ouro aqui no Pedagogia em Ação. Agradeço muito a sua presença, Érica. Muito obrigada por você. Obrigada, Fabiana. Foi ótimo. Foi ótimo, adorei. Muito obrigada, tá? Pessoal, um grande beijo, boas festas para todo mundo, um ótimo final de ano, tá bom? Feliz Natal. Bom Natal. Isso aí. Todos fiquem com Deus e até a próxima live, pessoal. Aguardo vocês aqui no Pedagogia em Ação. Um grande beijo. Tchau, pessoal. Tchau.